Olá, amigos. Fabiano Santos, Mortgage Broker brasileiro aqui na Austrália. E mais uma vez, pessoal, estou aqui com o quadro Café com o Fabiano. Lembrando, esse quadro aqui é um quadro novo que a gente está colocando no Investindo na Austrália, né, nas nossas redes sociais, que é trazer a experiência do cliente, né? A gente grava muitos vídeos, eu, o Alve, falando da nossa experiência como broker, e agora a gente está trazendo aí os clientes também para estar falando da experiência deles, do ponto de vista deles. A gente vai ter dois tipos de convidados sempre, o próprio cliente e também alguns parceiros nossos que participam do processo de compra, como solicitors, como contadores, como buyer agents, como é que eles ajudam também no processo. E hoje eu tenho um convidado muito especial, acho que todos vocês conhecem aqui o meu convidado de hoje, Alve Oliveira, que além de ser broker da Capta, fundador da Capta, também é cliente Capta, né? O Alve está passando pelo processo aí de compra da casa dele e ele vai trazer aqui a experiência dele como cliente. A gente vai prometer para vocês que a gente vai tentar, né, Alve, separar o Alve broker do Alve cliente. Hoje eu só me apresento como Alve Oliveira, ponto. Nada além disso. Coisa boa, Alve. Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Então, Alve, o teu processo de compra é um processo de compra muito interessante, né, que tem alguns pontos que eu gostaria que a gente não deixasse de abordar, e em cima deles você coloca toda a sua experiência, que você é um business owner e comprando um home land package, né, comprando para construir. Então esses pontos são muito interessantes, então a gente vai tocar aí a nossa conversa em cima desses pontos. Mas antes disso, eu sempre gosto de começar esse quadro dizendo como é que você iniciou essa questão de compra. Lembrando, eu estou falando com o Alve, né, mas o Alve comprou junto com a esposa dele, a Pri, né, mas por questões técnicas aqui, eu sempre vou entrevistar só um do casal. Né? Como é que você e a Pri pensaram, quando é que deu o estalo? Tá, vamos comprar. O plano sempre foi, na verdade, vir para a Austrália, se estabelecer, se estabilizar e comprar, né? E logo que saiu a residência permanente, a gente vendeu um imóvel que a gente tinha nos Estados Unidos na época, trouxe esse dinheiro para a Austrália e a ideia era, ok, agora vamos comprar nosso imóvel, né? Como todo casal, e eu falo sempre isso para todos os nossos amigos, né, e clientes e tudo mais, as dúvidas que passam na nossa cabeça são as mesmas que passam na cabeça de todo mundo. Então, aonde a gente vai morar, o que a gente vai fazer, o nível do imóvel, o preço do imóvel, vai ser uma casa de investimento, vai ser uma casa de moradia, vai ser uma casa em Sydney, vai ser uma casa fora, né? E essas foram as grandes dúvidas que a gente tinha lá em 2019 do que ia acontecer. Naquela época, era uma época ainda pré-Covid, né? Onde seguia um mercado extremamente aquecido e em crescimento. A gente está passando por um momento de desaquecimento, mas naquela época estava bem pesado. E a gente ainda não tinha planos de sair de Sydney. Então a ideia era comprar ali na região de Sydney e a gente só não sabia onde. Então na época, inclusive, a gente se mudou e alugou um imóvel numa região específica que a gente queria e estava pensando em comprar para saber como que era viver por ali, né? Mas sim, ali foi virado a chave, vamos comprar, a gente só precisava definir aonde. Aí começou todo o processo, toda a pathway de compra. Isso. Um dos pontos interessantes, né, Alvo, do teu caso é você, business owner. Isso. Tá? Então, a gente tem vários clientes business owners, clientes que já compraram com a gente, clientes que querem comprar com a gente, que a gente faz as nossas reuniões. Fala um pouquinho dessa preocupação, né? Como é que você se preparou sendo business owner para você dar esse pontapé para comprar o seu imóvel? E isso é muito legal esse ponto, porque o que foi que aconteceu? Em 2019, com a saída da residência, com a opção de mudar de vida, foi também a decisão de ir e abrir meu próprio negócio, né? E era uma decisão que eu sabia que via com consequências, que é como a gente sempre fala, dentro da jornada, quando a Capta fala em business owners, a gente sempre fala em, 2 anos de histórico para a gente conseguir utilizar essa renda. Então eu sabia que lá em 2019 essa decisão ia acarretar uma compra potencialmente somente em 2021. Mas isso ia me dar também tempo para preparar esses meus financials para essa compra. Então eu ia ter tempo para fazer essa análise de localização, de como ia ser, e assim foi feito, porque eu queria ter a liberdade de ter esses full financials, né, de ter toda a renda da empresa muito bem estruturada, para não ficar preso em produtos
do low doc, né? De formas alternativas de verificação de renda, porque aí acabava me prendendo em determinadas transações. Mas então, a ideia era essa, era ter esses 2 anos para entender o local, saber onde comprar e se preparar para essa compra. Isso que você falou, Alvo, da organização, né? A gente já viu isso, a própria Renata, que é permanent full-time, falando desse planejamento, essa preocupação inicial antes de você dar esse primeiro passo. A Renata foi a outra que veio aqui. Né? A Renata foi a primeira, a nossa primeira entrevistada. Então, logicamente, como business owner, é um pouco mais complexo, você precisa um pouco mais de tempo para você fazer a sua organização, mas independente do que você seja, é muito importante antes de dar o passo, você estar organizado financeiramente para dar esse passo. Um outro ponto interessante, algo que a gente conversou, é que a gente tem, né, vamos resumir assim, para moradia, você pode comprar um established, né, a casa que está pronta, ou você comprar para construir, ou comprar um off the plan, se a gente estiver falando de apartamento. Você optou para comprar terreno e construção. Tá? Explica um pouquinho como é que foi essa decisão, para a gente entender um pouquinho da diferença. Aí eu vou pedir para você entrar um pouquinho com os seus skills de broker para explicar um pouquinho a diferença. Mas o que levou você a decidir isso? Não foi uma coisa que foi assim, eu quero construir, né? Se a gente pensar a nossa vida como casal, ou como empresário, ou como profissional em 2 anos, ela muda muito. Então o plano em 2019 era comprar um apartamento, depois ele virou, vamos comprar uma casa, depois ele virou, vamos ir para Gold, depois ele virou... Então assim, as coisas elas foram mudando e acabaram culminando nessa compra de um terreno para construir. O plano original não era esse, tá? O plano original, na verdade, era comprar um primeiro imóvel, que é uma das coisas que a gente sempre fala, olha, vamos focar, não dar um passo maior que a perna, comprar um imóvel, primeiro imóvel, no sentido de primeiro imóvel de fato. E entrar no mercado. Um imóvel de até 550, 600 mil, a ideia era comprar uma townhouse aqui em Gold Coast, established. Então se a gente colocasse um plano assim, o que você estava entre esse ou aquele, era isso. Ou comprava uma townhouse aqui em Gold Coast, né, e vinha se mudar para Gold Coast, ou comprava um apartamento de 2 quartos em Sydney. Então essa era a ideia. A gente estava grávido, ia ter filho e tudo mais. E tem muitas diferenças, né? Às vezes você comprar um imóvel já pronto, você assina o contrato e em 45 dias está se mudando. Tem que ter toda a documentação pronta e é isso. Você comprar um imóvel, quer seja off the plan, quer seja construir seu próprio imóvel, você vai, entre a data de assinatura do contrato, a data da mudança, vai ter um prazo aí determinado, quer seja pela construtora que está fazendo o teu off the plan, ou quer seja pelo teu projeto de home and land. Então isso aqui acabou pesando. Nessa jornada, em 2020, mais ou menos, inclusive, a gente assinou até para comprar junto, lembra? Sim. Um condomínio junto, a gente ia ser vizinho no mesmo projeto, no mesmo off the plan. E quando a gente estava fazendo o nosso due diligence, a nossa análise, que isso é outra coisa, tem que fazer a análise do imóvel que você está comprando, né? Não necessariamente de investimento, porque é importante deixar muito claro, a compra nunca foi para investimento. A compra era para eu morar. Então, mas a sua casa não deixa de ser um investimento. A casa ela é um investimento, that's fine, mas a ideia, a análise que é feita quando é para moradia, ela é uma análise um pouquinho mais emocional do que uma análise pura, racional para investimento. Né? Então, na hora que a gente estava analisando ali o projeto, a gente viu que estava numa área de alto potencial de inundação e tudo, de flooding. E aí a gente optou por desistir daquele contrato e seguir a busca. E aí o tempo foi passando, a gente foi chegando a ficar cada vez mais próximo. Chegou o ano de 2021, que eram os 2 anos que a empresa fazia, ou seja, eu estava pronto agora financeiramente, eu tinha os 3 pilares, né? E aí a gente, tá na hora de bater o martelo e ver onde a gente compra. E aí a gente já tinha decidido que potencialmente não ia mais comprar em Sydney, mas a gente tinha muito medo dessa mudança, como muitos têm, né? Que é normal, é natural. Então a gente optou por vir passar temporadas em Gold Coast e em Sunshine para entender como era morar nesses locais. Gold Coast a gente já conhecia, foram temporadas mais curtas, mas a gente alugou um Airbnb por 1 mês em Sunshine Coast para ver como era o estilo de vida na região que a gente queria comprar, né?
E ali a gente inspecionou algumas casas existentes e tudo mais, mas acabamos vendo algumas oportunidades de terreno em projetos que estavam sendo desenvolvidos lá e optamos por comprar esse terreno. Isso é muito interessante, né? Porque, só para vocês entenderem hoje, né, que a gente está gravando aqui em fevereiro de 2023, né, o Alvo está em Sydney, comprando um Homeland Package em Sunshine. E hoje a gente está aqui em Gold, na minha casa, né, gravando aqui na minha casa, que eu resolvi ficar em Gold, e o Alvo resolveram ir para Sunshine. Então ele está comprando isso, fazendo esse projeto lá, em Sunshine Coast. Tá? Legal. E se você pudesse falar um pouquinho, agora eu vou roubar um pouco da tua experiência como broker, Alvo. Qual é a principal diferença aí no processo quando a gente está falando de Homeland e comprando uma casa pronta? Bom, a casa pronta, ela já está ali, ela está pronta, ela é relativamente mais simples, as cláusulas são mais explícitas e o timeline é muito definido e você sabe, como eu disse, em 30, 45 ou 60 dias você vai estar recebendo as chaves da tua casa, né? Quando você compra um Homeland, e existem vários tipos de Homeland, o Homeland por si só, ele foi criado muito mais para o investidor do que para o morador. Sim. Então, às vezes você fala assim, é um Homeland, mas o Homeland por si só, ele é um pacote fechadinho, com pouquíssimas mudanças, que às vezes ficam prontos num determinado tempo relativamente rápido. Como a ideia era comprar como moradia, eu tinha que, sim, era um projeto de Homeland, mas customizado para ser a minha casa, né? Então, o processo ele envolve desde o contrato do terreno, e aí o contrato do terreno, bem antes, e principalmente naquela época que a gente tinha que dormir na fila, né, era uma fila para pegar esses releases de terrenos e tudo mais, você pegava o terreno, esperava mais ou menos 6 meses a 1 ano para receber o terreno, né? E aí receber o terreno para só depois começar a obra e aí então receber a obra, né? E você tem que entender, como comprador, potenciais chances de atraso nessas datas prometidas pelo vendedor lá atrás, como se fossem muitas vezes imutáveis, né? Quando eu fui a primeira vez assinar a compra do terreno, a promessa era que a gente fosse receber o terreno em janeiro, que seria 6 meses da data de assinatura, de janeiro de 22. A gente só recebeu o terreno no fim de maio de 22. Né? Então foi um atraso de 5 meses da data original que a gente tinha previsto. E isso impacta, porque se você está com um planejamento de mudança, isso impacta em aluguel, isso impacta em contrato, isso impacta em tudo isso no teu timeline. Se você tem filho, impacta em daycare, em creche, em tudo isso. Então é importante entender o que você está fazendo para permitir o tempo necessário para isso. E tem algumas outras questões também envolvendo aí de mudanças aí no processo, né, que fala um pouquinho, Alvo, que as pessoas às vezes acham, só vou começar a pagar quando a minha casa fica pronta. Isso, né? Mas tem uma diferença aí quando a gente está falando de Homeland. Tem. Cara, tem muitas diferenças quando fala em Homeland. Eu tô tentando sim dar minha experiência como broker, mas assim, tem muitas diferenças quando se fala em Homeland. E para mim é muito importante, como a gente, vocês sabem, eu sou fundador da Capital e tudo, tem vários vídeos nossos, mas eu estou tentando de verdade tentar passar para vocês a minha experiência como cliente. Né? O processo de construção, ele funciona sempre em etapas, né? E cada etapa tem seu risco e tudo mais, mas as prestações, elas começam a existir no ato do recebimento do terreno. Então, ali, em maio de 22, começaram as prestações. Então é importante deixar claro isso, porque você vai ter que pagar o teu aluguel e as prestações desse terreno. E agora vai começar a obra. Então, o atraso de início da obra é algo que você vai sentir, porque se essa obra atrasa 2 meses, é 2 meses de prestação do terreno, sem a obra ter se iniciado. E mais aluguel. E mais aluguel. À medida, em geral, essas prestações são somente juros. Tem bancos que pedem principal e juros, mas em geral são somente juros. Começou a obra, né? À medida que a obra vai acontecendo, à medida que o banco vai pagando para a obra acontecer, que são chamados progress payments, que são estágios da obra, essa prestação vai aumentando, né? E cada vez que o banco dá um valor mais alto, tua prestação aumenta. E um valor mais alto, tua prestação aumenta. Quando vai chegando mais próximo
do término da obra, você vai sentindo claramente, bem mais pesado no bolso, essas prestações mensais. Então, se existirem atrasos, mas pro fim da obra, dói no bolso muito mais que um atraso no início da obra, Claro. entendeu? Um mês de atraso no fim da obra custa 3 vezes mais do que um mês de atraso no início da obra. Então são essas coisinhas que você tem que estar preparado e deixar ali uma reserva de caixa para momentos de aperto. Tá. De novo, né, gente? Se planejar. Planejamento. Entender o produto que você está comprando para você, seja para investimento, seja para moradia, e se planejar, né, para essa compra, para os possíveis percalços que você tenha, né, e aí você fica um pouco mais seguro em relação ao que vai acontecer. Alva, a gente sabe, né, que também uma coisa boa do Homelands é que você está construindo a tua casa. Isso. Né? Então você está colocando ela do jeitinho que você quer. Mas se tem uma parte boa, é essa. Se tem uma parte muito boa, é essa. Mas não quer dizer que você está livre de surpresa. Não, né? não. Você tem algum caos aí para contar para a gente do que aconteceu aí, que é uma. Né, eu acho que o Café com o Fabiano é para ser em torno de 15 a 20 minutos, né? Eu tenho vários causos, mas eu só queria reforçar que sim. Construir a própria casa é uma coisa, é muito legal, né? É até perigoso, porque você tem que começar a se policiar, porque senão o céu é o limite e passa muito do teu budget, né? Mas existem algumas situações que a gente assume que está muito claro para todo mundo e às vezes não está, né? Então, por exemplo, a gente pediu uma parede que eles chamam aqui de feature wall, né? Que era uma parede diferentona no quarto, né? E, o nosso quarto, o quarto de casal, vai ter uma parede diferentona, tá tudo acertado. Eles fizeram o projeto com base nessa parede, né? Poxa, tá tudo bonito, tudo... Para ser o ponto alto Para ser o ponto alto do quarto, né? E durante a obra, quando a gente estava ainda com o esqueleto da casa, ao visitar a casa, que eu entrei no quarto, naquela parede que seria o feature wall, tinha uma janela enorme, num nível que a gente ia ter que obrigatoriamente utilizar uma cama, uma cama baixa. Que não tem problema, talvez a gente vá ter uma cama baixa, mas eu não quero ser obrigado, né? E, porra, matou a parede quase inteira, né? E aí a gente teve que ali tentar buscar uma solução, praticamente fazer uma rotação no quarto, para que aquela feature wall não fosse impactada. Porque existe solução? Tá só esqueleto? Existe. Mas aí é estender mais ainda o prazo de entrega da minha casa, que a gente não queria. Então ele vem com alguns causos de mudanças ao longo do projeto que você tem que estar preparado para trabalhar em conjunto com o teu gerente de projeto da obra. Exato. Porque senão também vai ser uma situação muito estressante que vai acabar acontecendo. Como o Alvio falou, né, a gente tem um tempo limitado aqui, mas a gente podia ficar aqui, né, Alvio, horas falando aqui de preocupações e ajustes que teve que ser feito. Então isso você tem que estar próximo ali, acompanhando e gerenciando a sua obra. Sim. Alvio, só para o pessoal entender, né, o terreno já foi settled? Sim. E você foi lá, você está aqui em Gold porque você foi lá visitar a sua casa? Exatamente, eu tento fazer visitas esporádicas. Em que fase do projeto você está? O que está faltando para entregar a sua casa? A casa ela já está nas 2 etapas finais. Então a gente está numa etapa que eles chamam de fixing, que eles estão colocando, por exemplo, finalizando a cozinha, vão começar a terminar de colocar o piso. Depois desse estágio, tem o último estágio, que é o que eles chamam de practical completion, que aí vai ser o estágio que a gente vai lá ver se a casa está pronta e se vai estar só tendo, tem um arranhão aqui, ou tem um crackzinho ali para solucionar, e aí finalmente receber. A minha casa ela é um pouco maior, ela tem 2 andares, então ela potencialmente, de hoje ao dia do meu recebimento, deve demorar mais ainda uns 2 meses e meio, talvez 3 meses no máximo, até porque está tendo um atraso de mão de obra, que é outro problema que a gente está vivendo na Austrália como um todo. Né? Se não tivesse, talvez, esse problema com mão de obra, a gente estaria antecipando esses 2 ou 3 meses. E é bastante detalhe, né? Cara, é muito detalhe. Da maçaneta à fachada. Você escolhe tudo, né? E você escolhe o número de tomadas que vai ter na casa. Você escolhe, só para você... Uma das conversas que a gente teve nessa minha última visita, para te responder, eu fui ver como que estavam toda a parte de cerâmica da casa. E uma das perguntas que me foi feita é que a gente vai ter umas luzes que vão descer ao longo de cada lado da cama. E a pergunta era, qual é a distância entre a parede e o fio que vai descer
né? E a distância entre a cama e a lâmpada. Olha o detalhe. Então são detalhes, a gente está literalmente falando de centímetros que tem que ser definido. Então, isso, de novo, essa é a parte super legal, mas são detalhes que você não pode desconsiderar. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Aldo, para finalizar, né, eu queria que você me responda 2 perguntas. Qual foi o seu maior desafio em todo esse processo? Tá? E se você pudesse deixar uma dica dos clientes, o que você daria de dica? Olha, morando em Sydney, construindo um imóvel em outro estado, para mim foi o maior desafio. Porque, sim, a gente contratou uma empresa para gerenciar a obra, para fazer cotações e tudo. E sim, essa empresa nos manda semanalmente o que está sendo feito com fotos. Mas, como eu digo, a gente só recebe fotos daquilo que foi registrado, do que eles quiseram tirar foto e nos reportar. Todas as minhas vindas, eu consegui observar detalhes, como esse da janela, por exemplo, absurdo, até detalhes absurdos que precisavam ser solucionados, que não foram me mandados nessas fotos. Então, ter esse gerenciamento, ele sim foi problemático. Ir na obra de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, é algo que foi fundamental. Ajuda que eu tenho pouco conhecimento, porém algum conhecimento. Então, se você tem um amigo que é engenheiro, se você tem um amigo que é arquiteto, pô, pega esse cara, leva ele lá contigo, porque se você não entende de planta, se você não entende de detalhe, às vezes é legal ter um amigo seu presente só para te ajudar, só para ter mais um olho ali vendo tua casa. E a dica que eu dou é o quê? Quando você estiver no início do processo, analisando como que vai ser tua planta, como que vai ser tua casa, o que você quer, considere e seja realista com o que de fato você está buscando. Você está buscando um piso da casa mais premium, considere isso na tua cotação. Não coloque uma cotação baixa para que esse premium venha depois. Já considere ele no início, porque aí você se planeja como um todo, até para avaliação do teu imóvel, para o processo de financiamento. Então, para mim, essa é fundamental. Cara, Alvi, muito obrigado aí pelas suas dicas. Espero que tenham gostado, hein? Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Então, no primeiro episódio, a gente trouxe um cliente aqui comprando uma Established Home. Agora, no segundo, um cliente aqui comprando um Homeland. E é isso que a gente quer trazer aqui no Café com o Fabiano. A visão do cliente, não a visão nossa como broker. E se você quiser saber mais no detalhe, tá, sobre o seu processo, né, particular, por favor, marque uma reunião com a gente no www.captainfinancial.com.au/book, e vai ser o maior prazer a gente conversar com você no seu detalhe aí, caso a caso, tá bom? Gente, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau!